Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração. Grande festa hoje, hein? Grande memória de Santa Teresa d'Ávila, Virgem e Doutora da Igreja, Santa Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, não é? Santa e Doutora, Virgem e Doutora, os grandes escritos místicos de Santa Teresa, não é? Sobre os castelos interiores, as moradas interiores, uma santa imensa na história da Igreja, modelo de santidade reformadora, não é, do Carmelo. Então a gente louva a Deus por Santa Teresa d'Ávila, pelo dom da santidade, do modelo de santidade dela para a Igreja. E nesse dia pedimos o Espírito Santo de Deus, como sempre. Porque a gente sempre pede o Espírito Santo de Deus? Por causa da nossa necessidade, da nossa carência. Eu às vezes digo até da nossa indigência. Nós somos pobres, precisamos, somos incapazes por nós mesmos, embora Deus se utilize da nossa inteligência, das nossas capacidades mentais, intelectuais, da cultura, da teologia, mas sem o Espírito Santo de Deus, sem a graça do Espírito Santo de Deus, para aquele mergulho essencial, fundamental na palavra, nós não alcançamos aquela mensagem atualizada para o hoje da história, e eu até diria para cada pessoa que escuta de um jeito diferente. E essa mensagem é dada, essa transmissão é feita, essa tradução é feita pelo Espírito Santo de Deus. Então, humildemente, nós dizemos: vinde, Espírito Santo. Precisamos, necessitamos de Ti. Vinde, Espírito Santo, encher o nosso coração com a luz, com a paz, com o discernimento, com a sabedoria, com todos os dons necessários para que possamos compreender a palavra, mergulhar na palavra e viver a palavra. Vinde, Espírito Santo, iluminar a nossa escuridão, regar a nossa secura, enternecer a nossa dureza. Vinde, Espírito Santo, dai-nos de Ti. É o que hoje nós pedimos. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 11º, os versículos de 42 a 46. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos anima, nos impulsiona com essa firmeza de Jesus. Jesus é firme contra toda forma de farisaísmo. O que é o farisaísmo? O farisaísmo é ficar atento milimetricamente ao relativo, sem se apegar, sem dar atenção, sem valorizar o essencial. Então, meu irmão, então, minha irmã, Jesus é duro com isso.
quando diz aos fariseus: vós pagais o dízimo das folhinhas, das ervas, mas não praticais a justiça. Deveis praticar isso e também aquilo. Quer dizer, ele não destrói a lei, mas ele joga sobre o farisaísmo daqueles homens luz para que eles percebam que cumprir as regras, cumprir a lei, sem valorizar a justiça e o amor, não tocam o coração de Deus. Não significa fazer a vontade de Deus. E diante da pergunta da outra classe, digamos assim, do outro setor, que são os mestres da lei, Jesus não vacila e diz: vocês também colocam fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas não carregam, não vivem. É um alerta, sabe, meu irmão? É um alerta. Porque se a gente for pensar bem, todos nós temos um pouco de farisaísmo. Todos nós carregamos um pouco desse apego às regras, às leis, que muitas vezes não cumprimos. Todos nós. O Evangelho de hoje quer nos alertar. Cuidado, atenção, alerta, para que nós também não sejamos fariseus, mestres da lei, para que nós também não vivamos sob a égide do farisaísmo, mas que, cumprindo o que deve ser cumprido, pratiquemos a justiça e o amor também. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.